Olá, boa tarde. Homem e Mulher os criou é o título de um documento da Congregação para a Educação Católica que já está disponível nas livrarias, numa edição da Paulinas Editora. É um posicionamento doutrinal da Igreja Católica e uma via de diálogo sobre a questão do género na educação que queremos abordar hoje com Diogo Costa Gonçalves, que está entre nós e com quem vamos conversar já de seguida após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Mais participativa e até com recurso ao telemóvel é a catequese a preparar as Jornadas Mundiais da Juventude. Para alguns é o primeiro contacto com os novos materiais de apoio que dão corpo ao CIS, o novo itinerário catequético que quer acompanhar os adolescentes até a JMJ de 2022 em Lisboa. A primeira formação juntou em Fátima 80 catequistas dos diferentes secretariados diocesanos. Trabalhar a vocação é um dos propósitos desta abordagem catequética. Claramente a dimensão vocacional está presente. No fundo, o adolescente, com a sua própria transformação biológica, social, naquilo que é a envolvência que vai vivendo, é chamado a perceber que Deus está nesse processo, que Deus não está fora daquilo que é a sua vida e, portanto, é convidado a dizer sim àquilo que Deus lhe diz, àquilo que Deus lhe pede e, portanto, isso concretiza-se em cada dia para se concretizar mais tarde naquilo que são escolhas vocacionais mais decididas. Pede-se também o maior envolvimento dos catequizandos no seu itinerário formativo. A catequese não é, podemos dizer, um já feito, uma ementa, não é um schema à la carte que o adolescente possa, no fundo, servir-se, não é? Mas a catequese é algo cozinhado por eles, particularmente naquilo que é uma dinâmica de projeto, aquilo que é a construção de projetos essenciais de serviço e de missão, que não os isolem, como diz o Papa Francisco, mas que os envolvam na família e na comunidade cristã e no mundo. O desejo é devolver um maior protagonismo a professores e aos jovens. É por isso que este projeto de catequese com adolescentes em ordem às à Jornada Mundial da Juventude em 2022 em Lisboa pode ser uma ocasião providencial para darmos uma volta à formação de catequistas, neste caso com adolescentes. Uma formação mais na ação. Mas esta não é uma tarefa apenas dependente do catequista e do jovem. Também não basta ter novos materiais de apoio. Mas aquilo que nós precisamos sempre, é de comunidades abertas a uma catequese que é levada a sério. Às vezes é um bocadinho incómoda. Eu vi essa experiência na minha paróquia, quando fazíamos qualquer coisa um bocadinho diferente com os adolescentes, era porque sujavam, era porque faziam barulho. Pois é a vida suja e a vida faz barulho. E, portanto, a catequese deve ser vida, não deve ser uma representação teórica, ali uma espécie de uma fotografia a preto e branco, onde a gente gasta com um ar monocórdico uma hora da nossa vida por semana. CIS é um desafio catequético que promove mais criatividade por parte do catequista. Isto vai fazer com que o catequista, que se acomodava se calhar com o guia e que procurava se calhar ler o guia, isto vai sair da zona de conforto do catequista. Portanto, o catequista tem que ser um pouco mais dinâmico, ou um pouco ou muito talvez, não é? E tem que procurar estar bem preparado, ver bem todos os passos que são necessários para realizar, porque nós com eles não podemos estar ali como se fôssemos crianças com idade de 6 ou 7 anos, não tem nada a ver. Portanto, nós também temos que pôr aqui a nossa vida, o nosso testemunho ali muito mais focalizado. Os novos materiais, agora apresentados, acentuam um apelo gráfico e integram a tecnologia na catequese. Há aqui alguma linguagem gráfica e tecnológica, não é? Nós próprios até vamos sugerir pesquisas de telemóvel, através do telemóvel nas catequeses, o que é uma inovação, porque muitas vezes os catequistas nem sempre sabem como enquadrar o telemóvel no contexto da catequese. Entretanto, há também um trabalho em curso no sentido de tornar a catequese menos escolar
e mais alinhada pelo ano litúrgico. Pode até ter pausas no Natal e na Páscoa, porque com as pausas da escola também é muito normal que haja pausa nos próprios encontros de catequese. Mas os encontros não são correspondentes à escola. Os encontros podem ser muito mais ágeis. Nós temos 4 encontros em cada tema, mas que podem ser 3, pode um encontro ser mais prolongado e ser de 15 em 15 dias. Há toda uma, eu ia dizer, uma nova visão que desejamos implementar. O arranque do CIS já mobiliza, neste momento, mais de 30.000 adolescentes e 3.000 catequistas. Mais podem aderir. Basta inscrição na plataforma digital criada para o efeito em educris.com. O Centro Nacional de Cultura apresentou 3 novos roteiros dos Caminhos de Fátima no Santuário Português. O Centro Nacional de Cultura publicou 3 novos roteiros dos Caminhos de Fátima, que são a marcação em livro dos percursos mais frequentados pelos peregrinos. O Santuário Mariano recebeu a sessão de apresentação e, ao longo do projeto, acompanhou e foi informado sobre as diversas iniciativas de valorização destes caminhos. Para nós é particularmente importante do ponto de vista simbólico, porque marca um trabalho organizado de fixação de caminhos, mas por outro lado permite valorizar efetivamente a experiência do peregrino de Fátima. Isto para nós é importante, esta valorização do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista cultural, que não está afastado do nosso horizonte. Sempre com condições de segurança no traçado, no próprio percurso, segurança também dos ambientes, do território e também com acesso a uma logística de que o peregrino precisa. Tudo aquilo que tem que ver com os caminhos nos preocupa, tudo aquilo que tem que ver com os caminhos nos diz respeito de alguma forma. E por isso, desde o início, procurámos incentivar o Centro Nacional de Cultura, procurámos incentivar e ser proativos com os vários intervenientes, associações, com os municípios, no sentido de valorizar os percursos, de valorizar a caminhada e a segurança dos peregrinos que se encaminham para Fátima. Nos novos roteiros existe religiosidade e espiritualidade, preservação da cultura e preocupação pela segurança dos peregrinos, para que cada vez mais o caminho seja seguro e não percorram as estradas. Retirar dessas grandes vias de tráfego automóvel para espaços com maior segurança e também com maior beleza, porque é importante a beleza, algumas vezes por caminhos que se chega mais depressa, outros que que são mais longos e que leva mais tempo a chegar. E há opções para esses 2 tipos de caminhos. Temos a percepção que o peregrino de Fátima procura sempre a estrada mais curta para chegar ao seu destino, mas não basta que seja o caminho mais curto, é fundamental que seja também o caminho mais seguro. E esse horizonte da segurança acompanhou sempre esta preocupação. As novas publicações foram impressas em 3 línguas, português, inglês e espanhol, e apresentam, por exemplo, a cartografia associada a cada um e os conteúdos descritivos sobre os itinerários. O Caminho do Tejo, o mais antigo, tem o rio como estruturante a partir do pavilhão de Portugal no Parque das Nações, em Lisboa. O Caminho da Nazaré, que parte desta vila piscatória, é o mais pequeno. E o Caminho do Norte, a partir de Valença, o mais longo. Os centros de peregrinação não são concorrentes entre si e o Caminho do Norte cruza o caminho para Santiago de Compostela no sentido contrário. Procuramos, no traçado dos caminhos, de fazer com que eles coincidissem o mais possível. Porque enquanto Santiago é um caminho histórico, tem uma tradição, tem uma obrigatoriedade de certos percursos de tradição, Fátima começa na época do automóvel e, portanto, em 1917, e a peregrinação começa sobretudo a partir de 21, já era sobretudo pelas grandes estradas, pelas estradas nacionais e pelas estradas regionais. Tem vindo a crescer o número de peregrinos de Santiago que passa por Fátima.
ou vão a caminho de Santiago de Compostela, de sul, caminho do Tejo, e passam por Fátima a caminho de Santiago, ou depois da visita a Santiago fazem questão de vir visitar Fátima, embora esse fenómeno seja menos comum do que o primeiro que referi. Portanto, há aqui esta feliz identidade, em alguns troços, entre o caminho de Santiago e os caminhos de Fátima. O Turismo de Portugal manifestou grande satisfação em cumprir mais uma etapa de um caminho de construção de um projeto que é estruturante e estratégico. Por parte do Estado português, este projeto integra-se noutro que se designa por Caminhos da Fé e que tenta materializar alguns dos valores que estão inerentes ao próprio país e destino Portugal. É um país de paz, um país que sabe acolher todos os que aqui chegam, de onde quer que venham e quaisquer que sejam as suas motivações e convicções. O Centro Nacional de Cultura consegue aqui fechar este projeto com uma marca refrescada que conseguimos também construir conjuntamente e com um conjunto de materiais que, enfim, dignificam os caminhos, consolidam este traçado que agora compete a todos nós cuidar. Os roteiros vão ser distribuídos, ficam já vários aqui no Santuário de Fátima, podem nos pedir ao Centro Nacional de Cultura, vamos também fazer uma rede de distribuição através das entidades regionais de turismo e de algumas câmaras municipais, mas sobretudo vamos depositar grande número nas entidades regionais de turismo, tudo o que seja a geografia destes caminhos, portanto entre Valença e Fátima, entre Nazaré e Fátima, entre Lisboa e Fátima. A partir de segunda-feira. O Centro Nacional de Cultura anunciou também um novo sítio online, caminhosdefátima.org. Para além do português, inglês e castelhano, os utilizadores vão ter informação em francês e até ao final deste ano querem disponibilizar os conteúdos em italiano e alemão. Pode acompanhar estes e outros temas em agência.eclesia.pt. Agora olhamos a questão do género na educação, um tema que tem motivado o debate público, mas também envolto em sensibilidades ideológicas. Está connosco Diogo Costa Gonçalves, é professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. A Congregação da Educação Católica publicou este documento, Homem e Mulher os Criou, tenta a Igreja Católica e quer definir a especificidade do género como elemento diferenciador, não é? Homem-mulher e da complementaridade que daqui nasce entre ambos. Entretanto, vivemos dias marcados por discussões diversas nesta área. Fala-se da ideologia de género, fala-se de tentativas de reduzir as identidades a opções pessoais ou construções sociais. É uma realidade algo difícil, movediça, digamos assim, para a qual as pessoas têm que ficar atentas. É? Muito obrigado pelo convite. Sim, de facto é, e o documento da Conferência da Congregação para a Educação Católica assinala-o muito bem. Há que distinguir claramente entre aquilo que é o género enquanto ideologia e enquanto instrumento conceptual de análise sociológica, política, jurídica da sociedade e enquanto instrumento também de modificação de injustiças sociais concretas. O que está em causa nesta discussão não é, por isso, essas causas justas com as quais todos estaremos de acordo, a igualdade entre homens e mulheres, de acesso ao trabalho, à educação, aos bens de saúde, etc., mas sim uma nova resposta à pergunta ao que é o homem, marcada por uma construção, por uma ideia da masculinidade e da feminilidade como produtos puramente culturais, livres e independentes da realidade biológica, e que esta sim é uma construção ideológica que se está a querer impor na educação e para a qual todos nós temos que estar preparados e com espírito crítico. Quase forçar a evidência científica. Quase forçar contra a evidência científica. Não é? Um dos problemas básicos de uma ideologia é justamente que tem sempre uma relação com a realidade muito controversa.
Podíamos dizer que numa estrutura de pensamento ideológica, quando a realidade não está de acordo com a ideia, não é a ideia que é corrigida ou que é posta em causa, é a realidade que precisa de ser modificada. E por isso, nesta nova perspectiva do que é o homem, nesta construção da ideologia de género, se por acaso as premissas da ideologia de género são negadas empiricamente pela própria biologia e pela própria realidade do masculino e do feminino, então há que alterar a realidade, modificá-la e de forma agressiva, se for necessário, desde alterações legislativas a imposições doutrinárias, etc. A Igreja é clara no entendimento desta questão. Os próprios bispos em Portugal já tinham publicado também uma nota relativamente a este tema, e onde se parte realmente da diferenciação sexual como o elemento constitutivo da diferença, não é? E, consequentemente, da complementaridade. É essa a linha doutrinal da Igreja Católica? Sim, a Igreja Católica tem ou conserva uma verdade sobre o que é o homem e uma visão antropológica sobre o que é o homem riquíssima, não é? E compreende a sexualidade como um elemento constitutivo da pessoa humana. A pessoa é masculina, ontologicamente feminina, e por isso a sua sexualidade não é um apêndice ou um acidente que se agrega a um sujeito. A ideologia de género propõe uma visão da sexualidade radicalmente distinta. Vê a pessoa como uma realidade neutra, do ponto de vista da identidade sexual, que depois, acidentalmente, tem hoje uns genitais masculinos, amanhã uns genitais femininos, consoante quiser, e que a sua construção de masculino ou de feminino é puramente cultural, ditada por um processo educativo de uma maioria reinante e que nada tem que ver com a sua biologia. Estas formas de conceber a relação do sujeito com o seu próprio corpo, isto é, a ideologia de género vendo o corpo como um objeto possuído pelo sujeito independente da pessoa. A antropologia cristã clássica vendo o corpo como integrando o sujeito e constitutivo do próprio sujeito, são visões antropológicas que neste momento estão em guerra e são abertamente inconciliáveis. E começam a invadir determinados setores, nomeadamente o âmbito educativo, estatal, começam a ganhar algum relevo, reforçando depois esta situação confusa ou indefinida, e quando isto toca à educação das novas gerações, as coisas são particularmente graves, não? São particularmente graves porque são um atentado quer às novas gerações, quer ao direito dos pais. Não é? A Constituição da República Portuguesa garante que o Estado não pode orientar ideológico ou filosoficamente o ensino, e o que nós estamos a observar neste momento é uma orientação ideológica e filosófica do ensino, porquanto não estamos a ensinar apenas o respeito pelo outro, o que estamos a ensinar é o que é o homem e o que é a mulher. E é preciso dizer com muita clareza que não compete ao Estado dizer a nenhuma pessoa, a nenhum pai, a nenhuma criança o que é um homem e o que é uma mulher. E que para educar na tolerância e no respeito pelos outros não há que definir o que é o masculino e o que é o feminino. Sempre que encontramos este posicionamento nas últimas alterações legislativas que estão em debate, inclusivamente com pedidos de declaração de inconstitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional, o que está em causa de facto é um adoutrinamento ideológico do ensino que os pais têm que resistir, porque somos os principais e os únicos educadores dos nossos filhos. O que é que as pessoas podem fazer perante isto? Estarem informadas, não olharem para o lado, pensando que isto é uma realidade de suma menos importância, porque em causa, a médio e longo prazo, está em jogo alterações profundas na linha de valores e ética da estruturação das sociedades. Sobre esse aspecto, eu creio que o documento da Congregação para a Educação Católica propõe um conjunto de medidas que são muito interessantes e que respondem, no fundo, à questão que me coloca. Muito sumariamente, se analisarmos o documento, há 2 ou 3, 4 pontos muito interessantes. Um deles é, primeiro, a primeira atitude, espírito crítico. Isto é, perceber o que é que está a acontecer, não ficarmos apenas pelas ondas do oceano, mas perceber o que é que está a ocorrer na história do pensamento, na profundeza do oceano, conseguir separar muito bem entre aquilo que são
causas e reivindicações justas, compreensíveis, com as quais todos estaremos de acordo. A igualdade radical entre homem e mulher, o respeito incondicional pela pessoa humana, a igualdade de acesso à representação em cargos políticos, económicos, sociais, culturais, etc. Separar isto daquilo que são construções filosóficas e antropológicas com as quais não temos que estar de acordo e com as quais, aderindo a elas, vamos destruir o próprio tecido social. E depois disto, propõe este documento que, identificados as convergências das causas justas, se proponha um diálogo da razão. E aquilo que se nota é que sobre esta matéria há muito ruído emocional. Há uma enorme discussão emotiva onde os argumentos da razão parece que claudicam e que não estão presentes. Por isso, pensar com a razão, utilizar a razão para perceber qual é a verdade sobre a pessoa humana e, por fim, propor a riqueza enorme que é a antropologia cristã, a riqueza enorme da teologia do corpo de João Paulo II, a riqueza enorme que nos foi legado por este Ocidente cristão, que é a própria invenção do conceito, entre aspas, do conceito de pessoa, propô-la sem medo, sabendo que estamos a oferecer a todos a melhor antropologia e aquela que respeitará mais a integralidade do homem. Diogo Costa Gonçalves, muito obrigado por nos ter aqui falado desta questão que está na ordem do dia e que merece clarificação e estudo aprofundamento, espírito crítico, não é? Para que se perceba também o alcance das coisas. Obrigado por ter vindo até nós. Lembro que logo ainda pode escutar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.